Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. Tem proposta que o Vasco fez para um atacante colombiano, você viu aí no título e na capa desse vídeo. Tem informação também sobre Pedro Raul mais perto, do Vasco, e pode ser que na próxima semana finalmente essa negociação seja concluída. Vamos falar também sobre Yuri Lara, que deve ir para o futebol japonês, está aí de saída, do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o Wellington Rato, que não vem para o Vasco, seu destino deve ser o São Paulo. Enfim, tem mais algumas coisinhas aqui. O vídeo está recheado de informações, daquele jeito que você gosta, e vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Falta pouquinho para o canal bater 180 mil vascaínos aqui no YouTube, então eu conto com você. Vamos bater 180 mil aí antes do fim do ano. Se inscreva aqui que é rapidinho. Tamo junto? Rodou a vinheta, eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Tivemos uma folguinha da Copa do Mundo ontem e hoje, Mas amanhã a Copa já volta com tudo, com 2 partidas. E você que gosta de fazer aquela fezinha, eu recomendo a Betwinner. Eu já fiz a minha fezinha, tá? A Betwinner é um site seguro, confiável, paga direitinho, paga rápido e olha só, tá pagando 1,32 na vitória do Brasil amanhã. Botei R$50 ali na vitória do Brasil e se o Brasil vencer, eu ganho R$66. É uma aposta mais conservadora, vamos dizer. Mas você que gosta de ser um pouquinho mais ousado, eu também fiz uma fezinha ali na Holanda, para dar aquela emoção na secada ali que a gente vai dar na Argentina amanhã. E bom, tá pagando R$3,58 na Holanda. Botei 100zinho ali na vitória da Holanda e se der Holanda, volta R$358 para mim. Você que gosta de fazer uma fezinha, gosta de fazer suas apostas esportivas, o link da Betwinner está aqui no comentário fixado. A Betwinner é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando de Wellington Rato. O Wellington Rato não vem para o Vasco da Gama. O destino do jogador será o São Paulo. O Vasco está fora da disputa por Wellington Rato. O Vasco não enviou uma proposta oficial pelo Wellington Rato. Como eu disse aqui em outros vídeos, eu cheguei a conversar com o presidente do Atlético Goianiense, com o Adson Batista, perguntando se a negociação com o Vasco estava acontecendo, se tinha realmente a chance do Wellington Rato fechar com o Vasco. E o que o presidente Adson me respondeu foi que o Vasco não tinha feito uma proposta oficial pelo Wellington Rato, E foi exatamente isso que aconteceu. O empresário do Wellington Rato e o jogador ficaram esperando essa proposta do Vasco, que chegou a conversar com eles, mas o Vasco não apresentou uma proposta pelo jogador. Quem apresentou a proposta foi o São Paulo, e o destino do atacante de 30 anos deve ser mesmo o tricolor paulista. Então, o Wellington Rato do Atlético Goianiense, especulado no Vasco, deve fechar aí com a equipe paulista, com o São Paulo. O que me estranha nessa situação foi o Vasco não ter apresentado a proposta pelo jogador, porque o Vasco tinha interesse, sondou, conversou, mas não apresentou a proposta. Será que o Vasco tem ali no radar uma outra prioridade para o ataque e essa prioridade deu uma avançada, o Wellington Rato era o plano B? Enfim, não sabemos, Mas o fato do Vasco não ter apresentado a proposta pelo Wellington Rato chama a atenção. Porém, tem uma informação que surgiu ontem do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco apresentou uma proposta ali por um jogador que é da mesma posição do Wellington Rato, um jogador mais jovem. Trata-se do atacante colombiano Diego Valois, do Talleres da Argentina. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do Talleres da Argentina, que o Vasco apresentou uma proposta por esse atacante
que tem 26 anos, é colombiano, joga tanto de ponta direita como de ponta esquerda. A posição principal dele é a ponta direita, mas ele também faz a ponta esquerda. Na última temporada, ele marcou 8 gols em 33 jogos. Atacante Diego Valois tem 26 anos e joga no futebol argentino, né, no Talheres de Córdoba. Então, ligando uma coisinha com a outra, pode ser que o Vasco tenha desistido, né, do Wellington Rato, não apresentado a proposta pelo jogador, porque achou mais interessante investir no atacante colombiano do Talheres. Eu, sinceramente, não conheço, né, esse jogador. Primeira vez que eu estou escutando falar nele agora, trazendo essa informação, né? Informação que foi dada pelo canal Atenção Vascaínos, da proposta feita por esse jogador. O Wellington Rato é um jogador que eu já acompanho no Atlético Goianiense há algumas temporadas e acho que seria uma contratação interessante. Mas enfim, vamos aguardar, e se a coisa avançar com o atacante colombiano, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, uma negociação que realmente avançou com o atacante foi Pedro Raul, né? O staff do Pedro Raul, os empresários do atacante, confirmaram que há uma grande chance do Caxias Reysol liberar o Pedro Raul já na próxima semana. O Vasco já apresentou a proposta ao Caxias Reysol, a proposta já está na mesa do clube japonês, e a expectativa dos empresários do Pedro Raul é que na próxima semana, né, o jogador seja liberado aí para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco já fez essa proposta oficial pelo Pedro Raul. Entre o Vasco e o atacante, tá praticamente tudo certo há bastante tempo, né? Falta realmente a liberação do clube japonês, e isso deve acontecer aí nas próximas semanas. Então, Pedro Raul mais próximo, né, de fechar com o Vasco. Pedro Raul deve jogar no Vasco, né, na próxima temporada. Falando aqui em futebol japonês, em clube japonês, quem pode estar indo para o Japão é Yuri Lara, um dos destaques do Vasco, né, na temporada de 2022, o maior ladrão de bolas da Série B de 2022, um jogador que criou muita identificação com o torcedor do Vasco, né? Foi uma temporada muito bacana para o Yuri. Acredito que, assim, pessoalmente e profissionalmente, tenha sido a melhor temporada do Yuri. Afinal de contas, ele jogando no clube do coração dele, realizando um sonho de infância, né? Conseguiu ser importante colocar o Vasco na primeira divisão. Então, um ano mágico aí na carreira do Yuri. E claro, né, que um ano bom do Yuri chamou a atenção de outros clubes. Ele tem renovação automática com o Vasco, mas Yuri não deve ficar no Vasco da Gama, apesar dessa renovação automática. Segundo informações aqui do canal Atenção Vascaínos, o Yuri Lara já comunicou ao diretor do Vasco, Paulo Brax, que recebeu uma proposta muito boa do futebol japonês e que não deve renovar com o Vasco, apesar da cláusula automática. A gente ainda não tem a informação qual é o clube, né, lá do futebol japonês, mas é um clube que atua na primeira divisão do futebol japonês. Então, o Yuri Lara deve jogar no futebol japonês na próxima temporada. E, cara, o Yuri é um jogador que vai ter sempre a minha torcida, sempre o meu respeito, porque honrou demais a camisa do Vasco, foi muito importante nessa temporada do Vasco, foi fundamental para o acesso do Vasco na primeira divisão. É um jogador que eu queria que ficasse para 2023, mas, assim, cara, surgiu uma oportunidade para o cara, para, quem sabe, resolver sua vida financeira, né? O Yuri é um jogador que só agora tá jogando num time grande, e mesmo assim, o Vasco ano passado era um time que pagava um salário de Série B, né? O Yuri não deve ter um salário alto, assim, nos padrões do futebol. Então, assim, tá tendo uma oportunidade de agora, talvez, resolver sua vida indo pro futebol japonês. Realmente, não tem muito o que fazer, o que pensar, né? Boa sorte pro Yuri, se essa negociação realmente se concretizar. Enfim, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar de dois jogadores que vão se reapresentar normalmente na segunda-feira, dia 12. O primeiro, Matias Galarza. Matias Galarza estava emprestado ao Curitiba. O Curitiba não vai renovar o seu empréstimo e o meia paraguaio vai se reapresentar na próxima segunda-feira. A tendência é que o Vasco tente emprestar o jogador mais uma vez. E outro jogador que também vai se reapresentar é o Edmar. O lateral esquerdo Edmar terá o seu contrato renovado com o Vasco, porque ele tem a cláusula de renovação automática, né? E o Paulo Brax deixou claro que os jogadores que têm a cláusula automática só não ficam no Vasco se não quiserem.
Então, o Edmar vai se reapresentar na segunda-feira, mas não quer dizer que ele vá ser aproveitado. Afinal de contas, o Maurício Barbieri, treinador do Vasco, foi o treinador que não quis ele lá no Bragantino, né? Não contava com ele no Bragantino. Então a tendência é que o Edmar seja emprestado também para algum clube em 2023. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!